pregações têm sido de forma expositiva no livro de Marcos. Nós começamos na semana passada a meditar sobre o capítulo 13 do Evangelho de Marcos. E lá no Evangelho de Marcos, capítulo 13, ele fala sobre o sermão profético, o sermão escatológico, tá? E os últimos momentos imediatamente antes da vinda de Cristo. É interessante que nunca se falou tanto que a volta de Cristo está chegando, está perto. Muita gente tem falado, eu tenho escutado até de alguns pastores dizendo assim, a sensação que nós temos é que esta é a última geração para a igreja. Porque, como disse Paulo, nós os vivos nos encontraremos, poderemos ver Jesus nos ares. E se isso de fato é verdade, mais do que nunca, nós precisamos estar alertas. É isso que diz o texto de Marcos, o Evangelho de Marcos, capítulo 13. Ele faz um alerta a todos nós, ele diz: preparem-se, vivam de maneira sensata e vigilante. Na semana passada, então, nós começamos a meditar no sermão escatológico e começamos aí a falar sobre os princípios da dor e a primeira parte da grande tribulação. O sermão escatológico do capítulo 13 você pode dividir em pelo menos 3 etapas, né? 2 etapas, princípio das dores, a segunda parte, a grande tribulação, e a grande tribulação tem parte A e parte B aí nela, mas o princípio das dores já nos deixa um alerta muito grande, porque ele fala de falsos cristos, falsos mestres, falsos pastores, falsos líderes religiosos, fala de guerra, de fome, de terremoto, de perseguição à igreja, fala de esfriamento do amor, e é isso que 2 Timóteo capítulo 3, versículo de 1 a 5 vai também nos dizer. Ele diz assim o texto da palavra de Deus: saibam disso, nos últimos dias. E é interessante que cada vez que eu leio esse texto, a sensação que eu tenho que Timóteo escreveu ele ontem, porque ele diz assim: saibam disso, nos últimos dias sobrevirão tempos terríveis. Os homens serão egoístas, avarentos, presunçosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem amor pela família, irreconciliáveis, caluniadores, sem domínio próprio, cruéis, inimigos do bem, traidores, precipitados, soberbos, mais amantes dos prazeres do que amigos de Deus, tendo a aparência de piedade, mas negando o seu poder. Afaste-se destes também. Parece que está descrevendo o dia de hoje. E Mateus capítulo 24, versículo 12, Mateus registrando o mesmo sermão profético, ele acrescenta assim: e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Irmãos, tudo isso é identificado com o primeiro tópico que nós vimos na semana passada, a parte que nós chamamos de princípios das dores. Tem esse nome porque o termo utilizado ali pelo evangelista Marcos traz a ideia, a referência de uma mulher em trabalho de parto, sofrendo as dores para o nascimento de uma criança. E todas essas dores, todas essas contrações vão se agravando conforme ele vai narrando como é um trabalho de parto, pelo menos eu acho, né? E a criança, ao invés de nascer uma criança, o que chega para todos nós é a vinda de Jesus, a segunda chegada de Jesus a esse mundo. Então, quando ele fala de princípio das dores, ele está falando de contrações de parto que vão se agravando. Começam no princípio das dores e se agravam nas 2 partes que se seguem, a tribulação, parte A e parte B, a grande tribulação. Acho que a pergunta então é: o que é a grande tribulação? Nós falamos um pouco disso na semana passada também. Será o período de maior angústia da história da humanidade. Os ímpios serão obrigados a reconhecer quão terrível é cair nas mãos do Deus vivo. Se refere à manifestação do poder de Deus trazendo justiça ao mundo, mas também se refere à implantação do governo do que nós conhecemos como o anticristo. E
Marcos capítulo 13, Mateus capítulo 24 vai falar isso, e também Apocalipse capítulo 6, capítulo 6 até o capítulo 13 vai tratar desse período aí da grande tribulação. O anticristo vai dominar o comércio mundial, vai dominar o poder político, vai dominar o poder bélico e vai governar sobre as nações. Lá em Apocalipse vai falar que ele vai dominar e vai reinar sobre primeiro 12 nações, depois sobre 10 nações, porque haverá uma unificação. E mesmo com toda essa perspectiva de dores se agravando, há uma coisa que nós, povo de Deus, temos que ter em nossa mente e não podemos esquecer. Mesmo com todo o poder que o anticristo tem para agir livremente no mundo, e terá, há um poder maior, que é o clamor da igreja. Deus nos deu a arma mais poderosa e suficiente para suportar e vencer todos esses momentos. Satanás ainda não consegue agir de forma plena no mundo, porque ainda há joelhos que se dobram, clamando a Deus que mude vidas e realidades. Irmãos, a gente não pode esquecer isso quando nós lemos esses textos escatológicos, né? Tanto nos evangelhos ou no próprio Apocalipse, em outras cartas. Geralmente a sensação é de que, meu Deus, me livre disso. Irmãos, nós é que somos a frente de batalha para que as outras pessoas sejam libertas dessa situação. Quando os servos de Deus oram, o mar se abre, fogo desce dos céus, mortos ressuscitam, cadeias são quebradas, as portas do inferno tremem e não prevalecem contra a igreja, as janelas do céu são abertas e vidas são alcançadas. Assim foi no passado e assim é ainda nos dias de hoje. O texto do Apocalipse vai tratar então dessa grande tribulação, e ele detalha um pouco mais do que a gente vai ter no Evangelho de Marcos. Ele vai falar de selos, de trombetas, de cálices da ira, dos ais, até que chegue o momento da chegada do Senhor, da vinda do Senhor. Este será então o nascimento, o momento anunciado pelo princípio das dores, pregado no início do capítulo 13. Será o anúncio da vinda de Jesus em poder e grande glória para julgar toda a humanidade. Esse anúncio da vida do Senhor, da vinda do Senhor, da chegada dele, tem um nome. O nome é parousia. Você pode traduzir por segunda vinda, chegada, mas o que era especificamente a parousia? Parousia era um termo político, usado para quando um governador, um nobre, alguém da corte chegava numa cidade. Antes de entrar na cidade, ele pegava um dos seus mensageiros ali, alguém que estava com ele, acampava fora da cidade e avisava a cidade: está chegando alguém importante, cidade, se prepare para receber alguém importante. Aquela cidade tinha que se reunir nas entradas principais, fazer festa e celebrar a chegada daquele governante, daquele general de exército, daquele membro da corte. Se a cidade se negasse, aquele que estava para entrar não entrava com o intuito de celebrar. Geralmente ele entrava e arrasava a cidade e destruía a cidade que não quis acolhê-lo como ele deveria acolher. É interessante que o mesmo termo da parousia, que era usado ali no Império Grego e alguns momentos antes também em outros impérios, mas principalmente Império Grego e Romano, se aplica exatamente a Cristo. É isso que Jesus está fazendo. Ele está avisando: eu estou às portas da sua cidade, estou para chegar, se prepare para me receber, porque se você não me receber, eu virei com justiça e juízo. Mas se você me receber, me acolher, haverá festa, haverá celebração, mas não havendo a recepção ali, isso será então motivo de castigo, de julgamento. A parousia então tem algumas coisas bem características sobre ela, e ela vai nos mostrar o seguinte. Marcos 13, de 24 a 27 vai dizer: mas naqueles dias, após a referida tribulação, ou seja,
Depois dos selos, das taças, né, ali, finalzinho do Apocalipse, depois desses dias, do princípio das dores inclusive, o sol escurecerá, a lua não dará a sua claridade, as estrelas cairão do firmamento e os poderes do céu serão abalados. Então verão o Filho do Homem vir nas nuvens com poder e glória. Ele enviará os anjos e reunirá os seus escolhidos dos quatro ventos, das extremidades da terra até as extremidades do céu. O que Marcos está colocando é que depois desse período de tribulação, de dores que anuncia o nascimento da criança, a criança, Jesus, chega e se apresenta e anuncia a sua chegada. Me recebam. Ele vem com o intuito de recolher os seus, aqueles que se mantiveram fiéis. Apocalipse capítulo 6, versículos de 12 a 17, fazendo uma referência à mesma situação aqui que nós estamos vendo narrada em Marcos 13. Ele descreve a abertura do sexto selo e ele diz: Vi quando o cordeiro abriu o selo, o sexto selo, e sobreveio grande terremoto. O céu se tornou negro como um saco de crina e a lua toda como sangue. As estrelas dos céus caíram pela terra, como a figueira, quando abalada pelo vento forte, deixa cair os seus frutos verdes. E o céu recolheu-se como um pergaminho, quando se enrola. Então todos os montes e ilhas foram movidos do seu lugar. Os reis da terra, os grandes, os comandantes, os ricos, os poderosos, e todos os escravos e todo livre se esconderam nas cavernas e nos penhascos dos montes, e disseram aos montes e aos rochedos: cai sobre nós e escondei-nos da face daquele que se assenta no trono e da ira do cordeiro, porque chegou o grande dia da ira deles. E quem é que pode suster-se? O dia do Senhor, quando ele virá, quando o momento da parousia chegar, da chegada o grande dia do Senhor acontecer, todos nós, não teremos dúvidas desse acontecimento. Será um momento de convulsão cósmica. É você olhar para o céu e você ver chuvas de meteoros o tempo todo. Não é um meteoro passando. É você olhar para a lua e você não conseguir mais ver a claridade, porque o sol se escureceu e a lua então perde o seu brilho. A lua não tem brilho, né? Mas não tem mais o que refletir, vai ficar escura. É interessante que Apocalipse vai detalhar esse texto e ele vai falar: olha, não dá para dizer que eu não percebi que Jesus está chegando. Ele descreve ricos, poderosos, governantes, escravos e livres, se escondendo, não buscando arrependimento. E isso aqui é muito interessante. Não há arrependimento. Se escondem para falar: me mate, caia sobre mim, porque eu quero fugir da ira do cordeiro. Não há como fugir da ira do Senhor, porque mesmo morto, você ainda será julgado. A vinda do Senhor então será visível e gloriosa. O versículo 26 de Marcos 13 vai dizer: então verão o Filho do Homem vir nas nuvens com grande poder e glória. E Apocalipse capítulo 1, versículo 7 diz: eis que vem com as nuvens e todo olho verá, até quanto os traspassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Certamente. Amém. É interessante que geralmente quando a gente fala que as nuvens chegam sobre algum local, é para trazer confusão, para dificultar a visão, para impedir que alguma coisa fique clara. Mas aqui, todas as vezes que essa nuvem aparece aqui, viu o Filho do Homem vir sobre as nuvens, e lá em Apocalipse também, eis que vem com as nuvens, não é para dificultar o entendimento, é para mostrar a glória do Senhor que se manifesta nos céus e na terra, nas regiões físicas, terrena onde nós vivemos, mas também nas regiões celestiais. O sol, todos nós veremos do céu as trombetas de Deus sendo soadas. Ele virá montado então em um cavalo branco, como descreve Apocalipse, acompanhado dos seus anjos,
e dos remidos, aqueles que já tiveram o seu encontro com ele, já apareceram, estarão ali vendo toda aquela circunstância, toda a cena se desenvolver. Todos os povos que o rejeitaram. E aí eu não estou falando só de países, mas povos aqui tem o sentido de individual, um a um. Aqueles que ouviram e que rejeitaram vão se lamentar. Será um dia de glória, um dia de luz para aqueles que já receberam a Cristo, que estão sofrendo todas as circunstâncias da tribulação. Vão poder olhar para o céu e falar: o meu Redentor vive, ele vem ao meu encontro, a minha salvação chegou. Mas para aqueles que não tiveram um encontro pessoal com o Senhor Jesus, será um dia de trevas, de dor, de tristeza, porque vão olhar para os céus e vão falar: perdi a oportunidade que me foi dada. O castigo e o juízo se aponta e está vindo sobre mim. Será dia do juízo, onde muitos sofrerão a destruição eterna. Em sua primeira vinda, Jesus veio humilde como homem, ele se encarna. Filipenses capítulo 2, versículos de 6 a 9 vai dizer isso, né? Ele se humilhou até a forma de servo, se fez carne e se humilhou até a forma de servo. Mas na segunda vinda ele não vem mais nessa condição de humildade, na condição de servo. Agora ele vem com poder e glória, para ser não apenas aquele que vai dar a oportunidade de salvação como na primeira vinda, mas agora ele vem como juiz, para trazer o galardão para aqueles que se dirigiram a ele, que receberam como seu Senhor e Salvador, e a condenação e a justiça para aqueles que o rejeitaram. A segunda vinda será visível, gloriosa, mas ela também será vitoriosa. Marcos 13, 27 diz: e ele virá, ele enviará os anjos e reunirá os seus escolhidos dos quatro ventos. É como a expressão que a gente usa hoje, dos quatro cantos da terra, né? Da extremidade da terra até a extremidade do céu. Jesus virá então para arrebatar a igreja. E talvez você pergunte o que significa. É interessante da gente saber o que significa arrebatamento. A palavra grega é harpazo, não sei se é harpazo, Marcelo, ou harpazo. Marcelo é seminarista, ele já pode responder todas as perguntas. Já fez a prova, já foi aprovado, só falta matricular, mas já seminarista, depois que faz a prova, já sabe tudo, né? Significa, a palavra grega significa rápido, pegar, levar pela força, arrebatar. A sensação, o que a palavra quer dizer é tomar pelos cabelos e puxar pelos cabelos, arrancando dali daquele local e levando para outro lugar. É reivindicar para si de forma ansiosa, rápida, é desejar estar junto ao ponto de tomar pela mão e levar embora. 1 Tessalonicenses 4, versículos 16 e 17 vai dizer: portanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus. Olha, não dá para dizer que você não viu, olha lá. O Senhor mesmo, dada a palavra de ordem, então você vai ouvir uma palavra de ordem, ouviu a voz do arcanjo, ressoou a trombeta de Deus, aí descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles entre as nuvens para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Acho então que a pergunta que nós devemos fazer é: como vai acontecer o arrebatamento? E a resposta está em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 52. No momento, no abrir e fechar de olhos, ao ressoar a última trombeta, a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Como será o arrebatamento da igreja? Num piscar de olhos. Num piscar de olhos. Quando Jesus voltar, irmãos, nós vamos ser levados embora rapidamente. Olha, não vai dar tempo de pegar o celular e fazer uma selfie. Assim, né? Jesus está vindo. Tira a foto e cai o telefone e fica aí para quem não foi arrebatado ver que Jesus está vindo. Não vai dar tempo. É rápido, é tirado com força, rápido dali, tomado daquele local. Não vai dar para você falar: espera um pouquinho,
antes de me levar, deixa eu despedir. Não, você não vai ter essa opção. Né? Quando Jesus voltar, nós seremos tomados à força. Isso não significa que os crentes estarão presos, escravizados, com correntes nos pés. Não é isso que ele está dizendo. O que Jesus está dizendo aqui, como a palavra aqui do arrebatamento, do rapto, é porque muitos dos servos de Deus estarão vivendo como os dias do cativeiro babilônico, quando Ciro libera o povo para voltar para a terra, reconstruir o templo, voltem para a sua terra, reconstruam o templo, voltem a adorar o seu Deus. E aí o povo fala, mas eu já casei aqui, é um local da minha escravidão, mas eu já casei, aqui eu tenho comércio, estou bem estabelecido, minha condição é boa, eu vou ficar por aqui. Jesus não está dando essa oportunidade, por isso que é rápido, tirado a força. Mesmo que se você é servo de Deus, você não vai ter a opção de ficar nesse mundo, porque esse mundo será destruído. Deus livra o seu povo, a sua igreja, da destruição que virá. Por isso seremos arrancados, tomados pelo cabelo. O que acontecerá com a igreja após o arrebatamento? 2 Coríntios capítulo 5, versículo 10 diz: porque importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou o mal que tiver feito por meio do corpo. E aqui há uma coisa interessantíssima. No que se trata do julgamento da igreja, nós vamos estar diante do tribunal de Cristo. O bema, a palavra grega é bema. Lá no tribunal de Cristo só comparecerá aqueles que já aceitaram a Cristo como Senhor e Salvador. Não é um tribunal de condenação, é um tribunal onde será distribuído os galardões. Aquilo que você fez aqui servindo a Deus será recompensado. Há um outro tribunal, chamado Grande Trono Branco. E esse aí eu quero te avisar, que se você abrir seu olho e estiver diante do Grande Trono Branco, já deu ruim. Porque o Grande Trono Branco é para aqueles que não aceitaram a Cristo e eles estão ali para receberem a condenação. Mas a igreja, o povo de Deus, vai estar diante do tribunal de Cristo para receber o galardão, recebermos aquilo que nos é dado a partir daquilo que nós fizemos, realizamos para Cristo aqui na terra. Nós vamos então ser convidados a participar das bodas do Cordeiro. Nós estaremos livres de todas as aflições, todas as perseguições, toda a opressão, todo o domínio do pecado, o domínio da morte. Nós receberemos vestes novas, vestes de justiça. Apocalipse 19, verso 8 diz: pois lhe foi dado vestir-se de linho finíssimo, resplandecente e puro, porque o linho finíssimo são os atos de justiça dos santos. Isso é interessantíssimo da gente considerar e da gente pensar. Como é que estão os seus atos de justiça? O que você está fazendo está em conformidade com a vontade de Deus? Há umas 3 semanas atrás nós estamos estudando 1 João na quarta-feira, e lá ele fala que aquele que é justo imita o Deus que é justo, e a gente identifica a nossa paternidade por aquilo que nós fazemos. Se você mente, se você engana, a sua paternidade não pode ser Deus, mesmo que você diga que é. E aqui Apocalipse 9 está falando os seus atos de justiça, a sua conduta de viver, o seu modo de vida de acordo com a vontade de Deus, vai servir de veste para você diante do Senhor. E eu sei que não dá para a gente fazer uma interpretação literal, mas antigamente eu tinha um desenhozinho que falava Fantástico Mundo de Bob. Lembram-se? O Bob era um desenho, aquela criança do desenho era muito literal e ele ficava imaginando um monte de coisa, e quando eu olho para o Apocalipse, me estala uma coisa, porque vai ter gente passando vergonha diante de Deus, porque vai se sentir nu, porque os atos de justiça não são suficientes para dar uma veste digna. Nós iremos nos vestir, irmãos, da justiça que nós praticamos aqui, orientados em conformidade com a graça de Deus. A volta de Jesus irá acontecer. Será um tempo de vitória, um tempo de glória, um tempo de justiça. E ela será precedida de avisos muito claros. Quando essas coisas começarem a acontecer, nós devemos saber que está próximo a nossa redenção.
A figueira já começou a brotar. Os sinais já estão gritando aos nossos ouvidos. Marcos capítulo 13, verso 28 diz: aprendei, pois, a parábola da figueira. Quando os seus ramos se renovam e as folhas brotam, sabeis que o verão está próximo. O que Jesus está dizendo para nós por essa parábola é: estejam atentos, porque os sinais estão aí indicando que a volta do Senhor está próxima. Ele está avisando: eis que venho sem demora, Apocalipse 22, 12. Ele está dizendo para os seus anjos para nos recolher o seu povo. Ele está dizendo com os seus anjos lá em Atos 1:11, não olhem para o céu esperando por Jesus, quando Jesus é levado aos céus, porque aquele que está subindo vai voltar. Se preparem, não fica olhando, admirando as coisas, se prepare para receber Jesus de volta, porque a sua volta, a sua parousia será inesperada. Jesus contou a parábola de um homem que sai da sua casa e deu ordem aos seus servos ali por aquilo que eles deviam fazer, e fala: preste atenção, porque eu não sei a hora que eu vou voltar. E ele orienta o porteiro, aqueles que estavam trabalhando ali, para ficarem atentos, para vigiarem. Ele diz ao porteiro: não durma, não fique cochilando, porque você não sabe a hora que eu vou voltar. Esteja atento. O porteiro que se acha dormindo é tido como alguém negligente, que não valoriza aquilo que seu Senhor faz. Quando Jesus voltar, irmãos, os homens também vão estar desatentos. Lembram-se de Noé? Na geração de Noé, durante todo o período de construção da arca, Noé alertou, pregou o arrependimento, convidou eles a entrarem na arca, mas nenhum deles ouviu. Eles comiam, bebiam, se casavam, viviam as suas vidas de forma normal. Não vai acontecer nada. E nos dias de hoje, nós estamos vivendo muitas vezes também como a mesma condição da era diluviana. Nós estamos a gente vem à igreja, mas a gente esquece de ser cristão, ter um compromisso de cristão durante a semana. Nós não estamos preparando as nossas vestes de justiça para o nosso encontro com o Senhor. 2 Pedro capítulo 3, versículo 10 diz assim: virá entretanto como um ladrão o dia do Senhor, no qual os céus passarão com estrepitoso estrondo, e os elementos se desfarão abrasados. Também a terra e as obras que nela existem serão extintas. Pedro se soma a Marcos, se soma a João e fala a mesma coisa. A vinda do Senhor será marcada por uma convulsão cósmica, onde tudo será mudado. A terra e o cosmos, como nós conhecemos, não serão mais vistos como nós o vemos nos dias de hoje. Sua volta será um momento de dor, de alívio, de luz, de trevas, mas será um refrigério para os servos do Senhor. Não haverá mais choro, não haverá mais tristeza. Apocalipse 21:4 diz: e Deus limpará dos seus olhos toda lágrima, e não haverá mais a morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. Irmãos, você sabe o que é olhar para o futuro e enxergar que as doenças não existirão mais. Você sabe o que é olhar para o futuro e falar: não vamos mais precisar de máscaras. Poderemos louvar a Deus, andar em comunhão, voltar a nos confraternizar, não como era antes, melhor do que era antes. Nós nos encontraremos com nossos amados que receberam a Cristo como seu Senhor e Salvador. Nós vamos nos encontrar no céu novamente com eles. Estaremos então para sempre em sua presença, gozando de toda a eternidade, por toda a eternidade, a paz que só pode vir das mãos do nosso Senhor. As dores as dores de parto, o princípio das dores e a grande tribulação anunciam a vinda do Senhor, a vinda do Filho do Homem. O Filho de Deus
virá. Virá não para trazer o fim, mas para a sua igreja. Ele virá para trazer um novo começo. Encerra-se o período aqui na terra e se inicia o período na eternidade. Jesus não é apenas a esperança de um futuro, de um mundo melhor, mas a esperança para todas as pessoas, para cada um que invocar o seu nome. Mas há um alerta. O alerta de Marcos 13 é: nós precisamos estar atentos. Mateus capítulo 24, versículos 32 e 33 diz: aprendei a parábola da figueira. Quando seus ramos se renovam e as folhas brotam, sabei que está próximo o verão. Assim também vós, quando virdes todas essas coisas, sabei que está próximo às portas. Nós precisamos conhecer os sinais. Os sinais não nos dão datas, mas eles nos dizem que está chegando perto. E o estar chegando perto é um alerta para mim e para você, para vivermos prontos para nos encontrar com o nosso Senhor. Há duas perguntas que martelam a minha mente e que a gente precisa se fazer repetidamente, inquietantemente. Estou preparado para me encontrar com Jesus? Você mesmo tendo recebido a Jesus como seu Senhor e Salvador, você está preparado para esse encontro com o Senhor Jesus? Porque esse encontro vai acontecer. Você não vai ter outra opção. Ou você vai se encontrar diante de Cristo para um julgamento, seja no tribunal de Cristo para receber o galardão, seja diante do grande trono branco para sofrer as consequências das escolhas que você fez ou não fez enquanto estava aqui. Você está pronto para se encontrar com Jesus? Você que já o recebeu tem vivido uma vida de santidade, as suas ações de justiça, vivendo em conformidade com a palavra de Deus, vão te dar vestes bonitas diante do seu Senhor, ou você vai estar envergonhado diante dele? A outra pergunta é: esse dia será de alegria ou de medo? Esse dia em que você vai se encontrar com o Senhor, você anseia por esse momento, ou você ainda teme esse momento porque sabe que a sua vida ainda está incompleta? E você ainda precisa reforçar e refazer as suas alianças com o Senhor, ou até começar uma aliança com Deus. Irmãos, todos nós vamos ter que prestar contas. Todos nós. Numa data futura, que ainda não sabemos, nós vamos nos apresentar diante dele. Há uma coisa que é certa: todos nós estaremos. Porque mesmo que você morra, nesse momento da parousia, os mortos ressuscitarão para prestar contas. Então, não há escapatória. Você tem hoje ainda oportunidade e condição. Você pode escolher viver para Cristo, ou você pode continuar vivendo como você está. Mas a escolha é sua. Infelizmente não é nossa. A escolha é exclusivamente sua. Mas se lembre de que um dia nós vamos ter que prestar contas. Um dia todos nós estaremos diante do Pai. Você quer se preparar para se encontrar com o Senhor? Se você quer, feche teus olhos, curve sua cabeça. E se você já o conhece, já teve seu encontro com Ele, já o reconheceu como Senhor e Salvador, já desceu as águas batismais, mas a sua vida ainda não está 100% nas mãos do Senhor, meu apelo a você agora é: refaça a sua aliança. Volte ao primeiro amor, se lembra de onde caiu, rejeite a tentação do pecado, rejeite o domínio do pecado em sua vida e comece a viver para servir e agradar ao Senhor em santidade. Mas se você ainda não teve esse encontro com Ele, eu quero te dizer que é o tempo da oportunidade, é hoje. Hoje é o momento que
Jesus separou para que você tomasse uma decisão de servi-lo com inteireza de coração. Vai chegar um momento, irmãos, em que a porta será fechada. Lá no dilúvio, o próprio Deus colocou a família de Noé para dentro e fechou a porta. Nem que eles quisessem abrir a porta para receber alguém que estava lá desesperado porque as águas subiam, eles não poderiam mais. O decreto havia sido firmado. A mão de Deus fecha a porta, sela a porta por fora. A parábola das 10 virgens, aquelas que não estavam preparadas para se encontrar com o noivo, perderam o momento. 5 delas entraram, as outras 5 ficaram de fora. E o texto bíblico diz que ali houve choro, pranto, ranger de dentes. Eu não quero que a sua vida seja marcada por choro, pranto e ranger de dentes. Mas eu quero que você considere, você está pronto, preparado para esse encontro com o Senhor Jesus? O meu desejo é que esse dia para você seja um dia de alegria. Talvez você diga, eu quero, mas ainda não estou pronto. Então coloque isso nas mãos de Deus. Você e Deus agora. Você e Deus. Ore ao Senhor e diga, Senhor, eu quero. Eu não tenho força, eu não tenho coragem, mas eu quero. Então me ajuda a tomar as decisões certas, para me alegrar quando esse dia chegar. Me ajude a ver o que eu ainda não consigo ver. Me ajude a dar o passo de fé que ainda não consegui. Não espere. Não espere pelos outros. Quisera Ele poder escolher por cada um de vocês. Mas a salvação é individual. O nosso encontro com Deus é individual. Da mesma forma que o julgamento também será individual. Então cabe exclusivamente a você tomar a decisão. Os sinais da vinda, da parousia, da segunda vinda de Jesus já se fazem presentes. Mas a decisão é exclusivamente sua. Você que está aqui conosco, ou nos acompanhando através das redes sociais, ou ouvindo essa mesma pregação, seja agora, na próxima semana ou em anos seguintes, o meu desejo é que você se acerte com Deus. E se você assim o quer, eu quero lhe convidar, com os olhos fechados, a orar. E diga assim, Senhor Jesus, eu sei que eu sou pecador, e eu preciso, Senhor, da Tua direção, da Tua mão, do Teu perdão, da Tua misericórdia sobre a minha vida. Derrama, Senhor, a Tua graça sobre mim. Me reconcilia contigo. Perdoa os meus pecados. Me faz, Senhor, uma nova criatura diante da Tua presença. Me ajuda, Senhor, porque eu sou falho, sou fraco e preciso, Senhor. Sei que preciso tomar uma decisão ao Teu lado. E nessa hora, Senhor, entra então no coração dessa pessoa que ora, conforme nós orientamos, conforme orienta a Tua palavra, e faz desse coração um novo coração, faz dessa pessoa uma nova vida, orienta os seus passos e dá a ela firmeza, direção e orientação, para que quando nós nos encontrarmos contigo, Senhor, nós estejamos preparados e alegres por ver a transformação que o Senhor tem para cada um de nós. Em nome de Jesus.